Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física no nosso dia a dia, atividade física em casa, dentro de casa. Você faz atividade física dentro de casa ou pensa em fazer? Quer pegar algumas dicas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um pouquinho a minha realidade e algumas dicas de como eu faço e já venho fazendo há algum tempo, mas que está sendo muito útil nesse momento de quarentena. Vamos lá, gente! Hoje eu quero dividir com vocês algumas dicas de atividade física dentro de casa, como a gente pode treinar em casa, malhar em casa. E essas dicas, é bem importante dizer que é dicas de uma aluna, de alguém que não é formada na área de educação física, mas que já pratica atividade física dentro de casa há algum tempo, acho que uns 5 anos mais ou menos, ou um pouco mais, e que foi adaptando esse jeito de praticar atividade física e hoje pode dividir aqui com vocês um pouco das minhas experiências, um pouco do que funciona para mim, do que não funciona, e espero que dessa forma eu possa ajudar vocês também, seja em momento de quarentena ou em qualquer outro momento, a fazer atividade em casa. Esse vídeo faz parte do que a gente já construiu num vídeo anterior, falando sobre o projeto Seja Exemplo. Se você ainda não conhece o projeto Seja Exemplo, é um projeto que começou lá no Instagram no início desse ano, onde eu divido um pouquinho com vocês algumas coisas que eu tenho mudado na minha vida e que pode impactar as pessoas e que eu busco impactar as pessoas fazendo educação pelo exemplo. Então eu mostro o que eu faço, como dá certo, de que forma que eu faço e uso esse exemplo para motivar vocês a fazerem também a mudança na vida de vocês. Seja você meu aluno, meu seguidor, seja criança, adolescente, adulto. Então a educação pelo exemplo é uma educação que eu acredito muito e eu tenho feito esse projeto de vida nesse ano, dividindo com vocês alguns novos hábitos que ajudam a gente a ter uma vida melhor. Bom, como e quando eu comecei a malhar em casa? Então, assim, eu tenho um histórico de gostar de malhar já antigo. Eu comecei a fazer atividade física, acho que com uns 18, 19 anos mais ou menos, depois de um processo de recuperação em que eu fiz fisioterapia e tive uma deficiência temporária e tal, e que eu não podia fazer atividade física, a única atividade física de certa forma era a fisioterapia, mas quando eu fui liberada para malhar, eu já fui logo me matriculando em academia e tal, e me encantei pela malhação. Só que eu sempre fiz muito o que eu gostava, então tinha aulas que eu não gostava e tinha aulas que eu gostava e eu gostava assim também muito de musculação. Então, o principal que eu fazia na época de academia era musculação e dança, que eu sou apaixonada. Dos 18 anos em diante, eu tive vários processos com atividade física. Eu fiz aula de dança de salão, aula de dança africana, aula de swing baiano, enfim. Então eu fiz zumba, eu fiz várias coisas de dança, mas aliada à musculação, aliada a aeróbio. Então eu ia fazendo várias atividades. Depois eu tive que dar uma pausa nisso quando eu fiz uma cirurgia de joelho. E aí eu fiz essa cirurgia de joelho e tive que ficar em repouso. Voltei de novo para fisioterapia e quando o fisioterapeuta me liberou, eu voltei a malhar com todas as restrições que foram dadas pelo médico, mas voltei a malhar. E foi uma época que eu gostei muito de malhar, eu estava na faculdade, eu malhava dentro de uma academia do meu próprio condomínio e de repente essa academia do meu condomínio, ela saiu. E pra mim não funcionava fazer a academia em um lugar que eu tivesse que pegar trânsito, pegar transporte, não. Pra mim tinha que ser uma coisa prática, senão não ia funcionar. Eu sempre gostei de malhar, mas não ia funcionar uma coisa que eu ia ficar horas no trânsito. Não funcionava, só funcionava que fosse perto. Então quando eu comecei a malhar, a academia era perto da casa onde eu morava. Quando eu voltei a malhar depois da cirurgia de joelho, a academia era no mesmo condomínio que eu morava. Eram bairros diferentes, situações diferentes. No início eu era solteira, na segunda fase eu já estava casada, mas eram sempre academias que estavam dentro da minha rotina, próximo de casa, e assim funcionava. Quando essa academia saiu do meu condomínio, eu me vi perdida. Eu disse, não, eu quero continuar malhando, mas eu não quero ter que pegar trânsito e tal. E aí eu comecei com a ideia de malhar em casa. Comecei a pesquisar possibilidades e tal. Comecei com zumba em casa, fazendo atividades físicas de dança e tal dentro de casa, e comprei alguns aparelhos também. Então foi aí que começou minha saga de
de fazer atividade física, eu ainda estava na faculdade, no finalzinho já da faculdade. Malhava em casa basicamente fazendo dança e fazendo aparelhos, usando aparelhos que eu tinha em casa. E aí fui evoluindo, sempre buscando novas opções, sempre buscando novas possibilidades. E hoje eu faço treino com aplicativos e com aulas gravadas, com professores e tal. Então, continuo malhando em casa, só mudei um pouco a forma que eu já malhava e tudo isso para adaptar e não deixar de malhar. Por que é importante eu te dizer como eu comecei e por que eu comecei? Para vocês entenderem que a atividade física tem que fazer parte da vida de vocês, mas vocês precisam adaptar a realidade de vocês. Qual era a minha realidade? Não funcionava para mim malhar em um lugar que fosse distante da minha casa, que eu tivesse que pegar transporte, que eu tivesse que pegar enfrentar trânsito e tal. Só funcionava a atividade física que estivesse dentro da minha rotina e não atrapalhasse minha rotina. E aí por isso eu comecei a malhar em casa. Então eu não comecei a malhar em casa por causa da quarentena, não. Eu já malhava em casa antes para incluir na minha rotina. E isso vocês têm que analisar, adaptar a rotina de vocês. E aí vem a questão de vocês entenderem o limite de vocês, o horário que vocês funcionam. Adapta a realidade de vocês e é o que funcionam com vocês. Não existe uma receita de bolo. Vocês têm que malhar todo dia às 5 horas da manhã. Não, você tem que malhar todo dia às 7 horas da noite. O horário vai depender do que você tem, do seu estilo de vida, da sua rotina. E também o que vocês vão fazer vai depender disso. Vai depender do que vocês gostam, vai depender de várias outras questões. Outra questão importante é vocês respeitarem o limite de vocês. Então, na minha história, eu mostro aí que eu tive duas limitações. Primeiro, eu tive uma limitação de uma deficiência temporária, e aí eu tive que só começar a treinar depois que o meu fisioterapeuta liberou. E depois eu tive a segunda limitação, que foi uma cirurgia de joelho, em que eu também tive que adaptar a minha realidade. Até hoje adapto, então eu faço alguns treinos adaptados pela questão dos parafusos que eu tenho no joelho. E eu respeito os meus limites. Então, se aquela atividade eu não posso fazer, eu não vou ultrapassar o meu limite ou fazer coisas que eu não gosto ou que pode me ser doloroso e sofrido. A dor boa é certo. Então, assim, existe no treino que os professores falam de dor boa, essa é válida. Mas a dor que não é boa, que é por algum constrangimento, digamos assim, do nossas juntas, alguns problemas que podem acontecer, essa não é bem-vinda. E como eu sei que eu tenho uma limitação para o impacto, eu tenho a limitação pela questão do joelho, então algumas coisas eu respeito e não faço como a maioria, eu faço sempre o adaptado quando necessário. Outra coisa é vocês fazerem o que vocês gostam. Então eu faço o que eu gosto. Eu comecei pela dança, fazendo dança em casa porque é uma das coisas que eu gosto muito. E sempre fui adaptando. Hoje um dos treinos que eu mais gosto é o treino HIIT. Vocês têm que adaptar isso, esse gosto pode mudar, mas sempre fazer algo que você goste. Pra mim, que gosto de treinar, é muito válido eu ficar testando outras coisas. Mas para quem não gosta de treinar, o melhor é procurar um treino que goste para fazer, para que seja prazeroso. Porque assim, você treinar todo dia ou várias vezes na semana, uma coisa que você não gosta, você vai perder o estímulo muito rápido. Então treine com algo que você gosta, seja dança, seja treino HIIT, seja fazer corrida, seja fazer caminhada. Nesse momento de quarentena que eu tô gravando esse vídeo, o ideal é você fazer uma atividade que seja dentro de casa. Mas independente da época, o melhor é você fazer algo que você goste. Eu gosto de correr e não posso ir pra rua. Tente adaptar isso para fazer dentro de casa de forma segura. Mas o foco desse vídeo é falar sobre a atividade dentro de casa e como ela pode funcionar muito bem. Crie uma rotina e cronograma. Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. No início eu falava, eu vou lá malhar a tal horário e tal. E não tinha uma rotina. E ao mesmo tempo não tinha um cronograma. Então às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Essa semana eu vou treinar 5 vezes por semana. Aí não marcava em lugar nenhum, não deixava registrado em lugar nenhum. Aí eu esquecia se eu já malhei 2, se eu já malhei 3. Então eu me perdia mais. Hoje eu faço um cronogramazinho de cada treino que eu vou fazer. Quantas vezes por semana vai ser. Eu marco lá a data, tal dia eu malhei tal aula, fiz tal coisa. Para que eu possa me programar e que eu possa ver, não, essa semana
eu malhei 5 vezes o treino tal, ou essa semana, poxa, eu faltei mais. Quando você tem esse cronograma e esse acompanhamento, você consegue de forma mais clara ver onde é que você está errando, onde é que você está acertando para ajustar o caminho. Hoje eu só treino com cronograma, coisa que eu não fazia no início, então eu aprendi no percurso e que tem me ajudado muito a evoluir. Vale lembrar que a gente tem opções maravilhosas para treinar em casa. Ah, qual é o melhor horário? O melhor horário é o horário que funciona para você. Existem pesquisas que dizem que malhar de manhã tem tais e tais benefícios e que malhar à noite tem tais e tais benefícios. Ou seja, tem benefício malhar em qualquer um dos dois horários. Tem benefício em malhar, mas qual é que funciona para você? Por exemplo, para mim não funciona acordar 5 horas da manhã para treinar, mas talvez para você funcione. Então, o que é que funciona para você? E dentro das opções de malhar em casa, você tem, por exemplo, aí fazer uma atividade gratuita ou fazer uma atividade paga, fazer uma atividade com aparelho ou sem aparelho, isso você tem que escolher. E aí você pesar, né, quais são os benefícios de um e de outro para a sua vida, porque você é único, então tem que ser o que dá certo com você. Ah, tem um monte de treinos gratuitos? Tem, e tem muitos treinos bons gratuitos, mas o que é que você ganha nele e qual é a vantagem? Funciona para você? Se funciona, ótimo. Se não funciona, você vai para um pago. Ah, eu prefiro malhar com equipamento, então compra o equipamento e vai malhar com equipamento. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar equipamento ou não quero comprar equipamento. Não compra. Então hoje tem treinos que usam peso só do seu corpo ou que você pode adaptar usando uma garrafa de água como peso, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Então não tem motivo nem desculpa para você não malhar. Tem milhões de opções. Opções gratuitas vocês encontram no YouTube, vocês encontram no Instagram, principalmente nesse momento de quarentena, tem muita gente no Instagram fazendo lives de treino, tem treinos de famosos que você pode ir lá acompanhando, uma cantora, uma dançarina que está fazendo treino lá com o seu personagem que você pode acompanhar, tem treinos gravados no YouTube e tem aplicativos gratuitos também, assim como tem pagos, você tem que ver o que funciona para você. Hoje, o que é que eu faço? Eu já treinei, como eu disse, com danças, já fiz no Xbox, eu gostava muito daqueles jogos no Xbox que é com corpo, já fiz também com aparelho. Hoje o que funciona para mim é um aplicativo pago, que eu utilizo, eu faço meus treinos, eu organizo tudo direitinho e são treinos rápidos para mim. Tem treinos longos também, mas hoje o que funciona para mim é treinos de menos de 20 minutos. Bom, nesse vídeo eu queria dar esse panorama geral de algumas ideias, de algumas opções para vocês. Mas no próximo vídeo, então vai ter o vídeo 2 desse vídeo, eu vou dizer como eu faço hoje. Então, quais são os aplicativos, o aplicativo que eu uso, como eu faço o meu cronograma, quais são os treinos que eu faço. Então, eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Nesse vídeo, eu queria te situar de que é possível, sim, treinar em casa, que existem milhões de possibilidades, mas que você tem que adaptar a sua realidade. E no próximo vídeo, eu vou detalhar como funciona na minha vida, como são os meus treinos e todos os detalhes. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser colocar aqui embaixo, coloca aqui embaixo que eu tento já gravar no próximo vídeo as respostas dessa pergunta. Se as perguntas vierem depois, eu gravo um outro vídeo respondendo essas perguntas, ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a decidir mais ou menos o que fazer, como treinar e a analisar, né? Principalmente, eu trouxe aqui alguns dados e algumas informações para que vocês analisem como escolher o treino de vocês, ok? Muito obrigada, fico muito feliz com a companhia de vocês. Coloca aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, sugestões. Não esquece de dar o like e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada. Tchau!